Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre intoxicação indutiva. Intoxicação indutiva? Vamos discutir isso. O que acontece? Na filosofia, nós temos duas maneiras de abordar um determinado problema, e isso é fundamental para quem vai trabalhar com estratégia. Nós temos a primeira maneira de trabalhar um problema, de analisar e resolver um problema, que é a forma indutiva de abordagem. O que é a forma indutiva? Você vai trabalhar com seus. É uma coisa mais emocional, é uma coisa mais intuitiva, em que você vai trabalhar com os dados que você tem, você vai analisar esses dados, você vai perceber as coisas que estão acontecendo, e então você vai tomar decisões a partir daquilo que você percebe, a partir daquilo que você recebe de informações, então você vai trabalhar. Então você usa muito mais partes, né, da nossa estrutura cognitiva emocional, que são partes que a gente vai trabalhar com a indução, com olhar os fatos e a partir dos fatos ir trabalhando, que é um modelo bastante utilizado hoje pela sociedade, em função da intoxicação, depois eu vou falar, e em função também do modelo americano, que é esse modelo mais pragmático de ir resolvendo os problemas, né, através da tentativa e erro. O outro método, que é o chamado método dedutivo, é o método que você já não usa tanto a emoção e você trabalha mais com a razão. O que é o método dedutivo? Você trabalha de cima para baixo. Quer dizer, o método dedutivo é o método que você estabelece uma determinada teoria, você estabelece determinadas relações de causa e efeito e você vem de cima para baixo analisando, né? Você vai estudar o cenário para depois você ir analisando os fatos para você ir encaixando os fatos, né? Aí você vai me perguntar, o que é melhor, o método indutivo ou o método dedutivo? Eu acho que o método indutivo é muito bom quando você tem uma continuidade. Então você vai fazer estratégia, você vai usar o método indutivo quando você tem uma estabilidade, você tem um paradigma contínuo, você está vivendo um cenário muito regular em que você tem uma previsão muito acertada se você analisar o dia a dia. Então, o método indutivo é interessante quando você tem a estabilidade. Quando você tem um processo de instabilidade, em que você tem uma mudança muito grande, você tem uma quebra de paradigma, como é o caso agora da chegada do novo ambiente digital, o método indutivo ele começa a não ser o mais adequado. Por quê? Porque você precisa ter uma teoria geral, você precisa recorrer a algumas ferramentas importantes para você trabalhar no método dedutivo, que é, primeiro de tudo, a história, para analisar situações parecidas no passado, para você poder comparar. Segundo, a filosofia, para você entender como é que a relação, como é que a gente olha para o ser humano, como é que o ser humano se relaciona com a sociedade e como é que a gente analisa esse ser humano na história e o que poderia estar mudando, o que a gente pode ter como descoberta de um novo ser humano a partir dessa visão. Depois você vai trabalhar no método dedutivo, com as teorias, as relações de causa e efeito. Você vai rever as relações de causa e efeito para poder entender, diante dessas novidades, o que a gente pode rever nas relações de causa e efeito. E a terceira questão, o outro aspecto é a metodologia. O que é a metodologia? A metodologia vai nos ajudar a como resolver os problemas de uma nova maneira. Então, o que acontece hoje? Nós estamos fortemente intoxicados pelo método indutivo, que é um método que foi bastante bem utilizado e com relativo sucesso na fase estável, e a gente agora tem que aprender a trabalhar com o método dedutivo. É o que vai dar mais substância, é o que vai dar mais qualidade de análise para os estrategistas para poder trabalhar isso. Então, hoje, um estrategista que quer trabalhar no mundo digital, ele vai ter que trabalhar fortemente com história, filosofia, teorias e metodologias, mais ou menos nessa sequência, para poder ter uma análise mais consistente do futuro. Bom, é isso. Se você gostou, acompanhe o canal, comente, pergunte, que a gente está aqui. Obrigado.